Segundo Timóteo 4, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste, a tempo, fora de tempo, redargas, reprendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, e em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A pregação da palavra de Deus. Versículo 1 e versículo 2 fala, Paulo a Timóteo, que pregues a palavra de Deus. O que significa pregar a palavra de Deus? É nós estarmos aqui nessa noite, abrir a igreja, o púlpito, para que a palavra seja proclamada, seja proferida, para que faça a obra em cada coração. Então Paulo fala a um jovem pastor, Timóteo, e orienta ele nessa necessidade de pregar a palavra de Deus conforme a doutrina, ou seja, a palavra de Deus é a doutrina pura, e ela é que deve ser proclamada para ser aplicada na vida das pessoas. Quer seja, conforme diz o versículo 2, favorável ou não, a tempo ou não, a pessoa precisa ouvir, a pessoa tem necessidade da palavra de Deus para contrastar com a sua vida, com as suas atitudes. Então Jesus Cristo está voltando. Enquanto ele não voltar, a palavra precisa ser proclamada. Por quê? Porque ela é a verdade de Deus para a vida do homem. Ela é aquilo que o homem necessita para a sua vida, a palavra do Senhor. Então, seja persistente, tenha perseverança, tenha coragem, Timóteo, pregue a palavra. Isso vale para nossos dias. Por quê? Porque há tanta falsa doutrina no nosso meio, onde nós vivemos, nesse mundo, que há necessidade da exortação de pregar a pura palavra de Deus. Versículo 6 a versículo 8. Aqui está Paulo, um homem que sofreu pelo evangelho, exortando. Então ele tem autoridade de exortar. Por quê? Porque ele diz que combateu o bom combate, acabou a carreira, está prestes a morrer pelo evangelho. Então ele tem autoridade para exortar o seu pupilo, Timóteo, no sentido de estar firme na palavra do Senhor. Seja fiel. Paulo sabia que Timóteo, além de ser novo, sofreria perseguições por pregar a palavra de Deus, mas ele encoraja, ser fiel, assim como Deus, através de Josué, quando ele tomou a responsabilidade de introduzir o povo na terra prometida, ele exorta, ser fiel, ser forte, é a mesma exortação, porque o homem de Deus precisa estar firmado na palavra de Deus, e só a comunhão diária que vai nos dar a força. Então, se nós amamos a vinda do Senhor, nós continuaremos pregando a palavra até que ele volte, conforme ele nos deixou. Queira a pessoa, deseja ouvir ou não. Muitas vezes a pessoa chega no culto sem propósitos, mas ela chega, então ela precisa ouvir a pregação da palavra de Deus. Nós abandonamos compromisso, nós abandonamos talvez prazeres desse mundo nesse dia, para chegar e ouvir a palavra de Deus, porque nós sabemos que é importante para a nossa vida espiritual, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento como salvos em Cristo Jesus. Eu não sou um pregador, eu não vou pregar na minha vida, mas eu preciso ter essa palavra presente para que eu possa ser uma luz nesse mundo, sal nessa terra, onde Deus me coloca nas minhas atividades seculares. Então, nós não consideramos perda de tempo chegar aqui a cultuar a Deus, porque nós sabemos o significado que tem Jesus Cristo para as nossas vidas, a salvação, e sabemos a necessidade que nós temos de ouvir a palavra do Senhor. Por isso que para
o mundo pode ser loucura, e Paulo mesmo fala lá em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E ele fala no versículo 21 do capítulo 1 de 1 Coríntios, visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Versículo 23, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E ele fala lá em 2 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende estas coisas. Por quê? Porque ela precisa do Espírito de Deus para discernir. Então nós temos esse discernimento. E nós sabemos o porquê estamos aqui. Para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aquilo que para o mundo é loucura, nós entendemos que é o melhor para as nossas vidas, enquanto vivermos nesse mundo completamente conturbado com seus pensamentos. Então o salvo em Cristo, ele deve ter essa visão de que ele é responsável em proclamar o Evangelho aonde Deus o coloca. Seja oportuno, seja não. Muitas vezes, quando nós começamos a testemunhar de Cristo no trabalho, na escola, nós sofremos retaliação. Seja oportuno ou não, devemos fazer, porque é para isso que Deus quer nos usar. Então, seja encorajado. Tenha uma vida transformada dia a dia pela palavra, no teu entendimento, para que tu possa experimentar a boa e agradável vontade de Deus, que é proclamar o Evangelho. Então Paulo encoraja a Timóteo, esse novo pregador da palavra de Deus, a ficar firme, a pregar aquilo que é doutrina pura. Porque muitas pessoas entre os salvos ficam durante um tempo, e eu digo isso por mim, porque eu me afastei do Senhor por 9 anos, fica na doutrina, mas se afasta. Mas um dia Deus vai cobrar e nós voltamos aos caminhos do Senhor. Mas isso não deve ser comum na vida da pessoa. A pessoa precisa perseverar, ela precisa ficar na doutrina, porque se Cristo viesse me buscar pela morte no período que eu fiquei afastado, como eu ficaria? Ou se Cristo viesse arrebatar a igreja, como eu estaria naqueles dias que eu estava afastado? Por isso que persevere, fique firme, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a pregação da palavra de Deus é importante para o salvo, para ficar nos caminhos do Senhor, para corrigir aquilo que é necessário no seu caminho e poder fazer o que agrada ao Senhor, viver de forma santa. E para o incrédulo é importante para transformar a sua conduta. Então aqui o apóstolo Paulo exorta, porque ele tinha esse conhecimento. E lembra, ele foi um homem que perseguiu, era religioso, mas perseguiu a igreja até que se converteu. E o pastor falou pela manhã, desde o momento que ele se converteu, ele nunca se apartou da palavra do Senhor. Não porque ele fosse melhor do que qualquer homem, não, porque ele tinha consciência, a responsabilidade de ser um testemunho por tudo aquilo que representava Jesus Cristo para a vida desse homem, Paulo. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então deve ser o desejo do salvo. Versículo 2, para isso, precisa entender que quando ela é pregada, ela me toca no meu coração, no meu pecado, e eu preciso abandonar o pecado, ela precisa me corrigir. Ela precisa me encorajar, ela precisa me exortar, ela precisa me fazer entender os propósitos de Deus para a minha vida. Essa semana eu conversava com um irmão em Cristo sobre o fato de que são poucas as igrejas que abrem o púlpito para pregar a palavra de Deus conforme a doutrina que diz aqui no versículo 2. São pouquíssimas. No Rio Grande do Sul nós contamos as igrejas. As outras abrem, até pregam a palavra, como o pastor falou pela manhã, pregam a salvação, mas não pregam o senhorio de Jesus Cristo. É diferente. Então, a doutrina faz parte do senhorio do Senhor para a minha vida, para que eu possa manifestar no meu dia a dia aquilo que significa Jesus Cristo. Então, as pessoas desconsideram o fundamento da palavra de Deus como salvos para viver no presente tempo, e elas são facilmente tragadas pelo mal, por suas concupiscências, por esse mundo, e se afastam do Senhor. E ao invés de ser uma bênção para o Evangelho, são um tropeço para
o Evangelho. Por quê? Porque ao invés de prevalecerem na palavra, o mal prevalece sobre as suas vidas. E rapidamente, irmãos, eu quero ver 3 estágios da pregação da palavra de Deus que impacta a vida do homem. Primeiro estágio, a pregação da palavra de Deus no passado. Quantas vezes essa igreja aqui abriu as portas nesses 35 anos para pregar a palavra de Deus? No passado, os dias do passado. Quantas pessoas ouviram? Quantas pessoas entenderam o propósito de Deus para suas vidas? Quantos convertidos? Eu vejo hoje não temos nenhum visitante, a princípio, que não tenha Jesus Cristo como Salvador, mas a palavra precisa ser pregada para transformar vidas. Talvez pela internet alguém vai nos ouvir oportunamente, Deus possa trabalhar nesse coração. Mas não se converteram. Por quê? Porque ninguém deu crédito à nossa pregação. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53, 1. A pergunta é, por que não creram? Lucas 16, 19 a 31, uma passagem tradicional, eu ouvi várias e várias vezes no meu tempo de juventude. Ouvi já várias vezes aqui pregada sobre Lázaro e o rico. Uma mensagem profunda sobre céu, sobre inferno, sobre salvação, sobre perdição. E as pessoas não dão ouvido, não dão crédito à pregação da palavra de Deus. Muitos zombam que isso é uma fábula, que isso não é uma realidade, que simplesmente é um engodo, é um engano. Mas não, ali é bem claro que um estava no inferno e outro estava no céu. Por quê? Porque um não quis crer na pregação e o outro creu na pregação, aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Mas Deus dá o livre-arbítrio para que a pessoa possa chegar ou não chegar, possa nos ouvir pela internet ou não, e possa crer ou não crer. A decisão ela é pessoal. Quem creu na nossa pregação? Romanos 10, 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Paulo fala isso aqui no Novo Testamento, Romanos 10, 16, referindo-se que nem todos, mas prega, não importa. No passado pregava, nós somos exortados a continuar pregando a palavra de Deus. Evangelize, entregue o folheto, é uma forma de pregar a palavra de Deus. Não importa que nem todos queiram, mas apresente a salvação em Jesus Cristo. Mostre com a tua vida. Então, hoje, as pessoas ouvem e muitas vezes saem da mesma maneira como entraram. Não permite que a palavra transforme. E isso vale para nós, crentes, salvos em Cristo. Muitas vezes chegamos com o coração com pecado endurecido e não permitimos que o Espírito de Deus trabalhe no nosso coração e faça a obra que apraz ao Senhor, a purificação. Por quê? Porque eu, como salvo, não dou crédito também àquilo que está sendo pregado. Porque não é para mim, é para o meu irmão, ele que está em pecado. Porque eu não reconheço o meu pecado. Eu vivo tão transtornado pelo pecado que eu não reconheço quando a palavra é pregada e ela é para mim. Cristo fala lá em João 6,64, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era que o havia de entregar. Ser crente, irmãos, não é fácil. Ser fundamentado na palavra de Deus, dizer que é um crente fundamentado na palavra de Deus, não é fácil onde nós estamos. Por quê? Porque as pessoas vão nos ligar com esses falsos fundamentalistas que são um Hamas, são outros partidos e não amam as pessoas e não amam ao Evangelho. Mas nós precisamos mostrar que nós somos fundamentados na palavra de Deus. Que o nosso coração está pronto a fazer a vontade de Deus, a obra do Senhor, porque nós buscamos as coisas eternas. Não se permita ser enganado pelas coisas deste mundo. Então, cada dia a palavra de Deus nos lembra dessas coisas. Eu já fui salvo lá no passado, mas eu preciso ser lembrado no presente. Há descrentes entre nós, Jesus Cristo falou. Será que todos nós, sentados nesse banco, hoje verdadeiramente somos todos salvos em Cristo Jesus?
É a pergunta. Será? A minha vida tem demonstrado isso? As minhas escolhas, as minhas atitudes? Deus já me salvou lá no passado, mas como eu tenho vivido no presente? Há descrentes em nosso meio. Isso é um problema sério, porque o evangelho não é brincadeira. As pessoas olham para as nossas vidas, não querem crer na palavra e saem como chegaram. Não permitem que Deus transforme suas vidas. Domingo passado, eu vinha para a igreja e vinha a pé, caminhando lá, e tem uns seguranças na rua lá, e eles me atacaram e me perguntaram: tu tá indo para a igreja, né? Eu digo: sim. Como é que tu sabe? Não, porque eu vejo todo domingo tu passar e eu vejo que o senhor leva possivelmente uma Bíblia, estava fechada, mas leva uma Bíblia. As pessoas nos observam, irmãos. Elas estão vendo qual é o nosso comportamento. Pessoas que eu mal cumprimento quando passo, mas olham para as nossas vidas. Cristo sabe a intenção dos nossos corações. Um bom testemunho é o que Paulo está exortando aqui a Timóteo. Um bom testemunho fala muito mais que muitas palavras. Por quê? Porque manifesta verdadeiramente uma vida de santidade, uma vida de separação dessas coisas que muitas vezes tentam me afastar dos caminhos do Senhor. Vão mostrar que realmente eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador. Porque a forma como eu procedo, ela colabora com aquilo com que eu digo ou faço. Então a nossa igreja, ela tem uma estrutura preparada para apresentar a palavra de Deus. Não importa a idade, é criança. Temos alguém lá embaixo agora com as crianças, preparada para ensinar, doutrinar. Doutrina não é fazer lavagem cerebral na pessoa, doutrina pura. Histórias bíblicas para criança, pregação para a palavra de Deus, para jovens, classes especiais, adultos, tudo voltado para que a pessoa possa ter uma estrutura, receber a verdade e aplicar na sua vida, comparar com a sua vida e ver aonde ela precisa se adequar à palavra de Deus. Doutrina. E as igrejas hoje não usam isso, não pregam doutrina. Graças a Deus que temos pastores, todos que passaram, o pastor atual, firmado na doutrina da palavra de Deus e sempre preocupado em crescer no conhecimento para entregar melhor para o púlpito, através do púlpito, e também desafiando aos irmãos que colaboram com o ministério para se preparar melhor para servir. Mas quando há descrentes, e o descrente, irmão, não é muitas vezes só que não crê em Jesus Cristo como Salvador, mas que não crê nos benefícios que a palavra de Deus pode, como um salvo, trazer para a sua vida. Isso é descrente também. Não salvo, mas também o salvo descrente por não aplicar. Mas graças a Deus que nós temos essa igreja onde nós podemos congregar. Muitas vezes, pela distância que eu tenho que percorrer, eu penso, mas eu tenho várias igrejas próximas da minha casa. Mas e doutrina? Música, como eu falei pela manhã, é doutrina. Por quê? Porque nós tiramos da palavra de Deus, não é a palavra de Deus, mas baseado na palavra de Deus, ela serve como uma forma doutrinária. Aquilo que eu canto, aquilo da forma como eu me visto, da forma como nós usamos os instrumentos. Não precisa ter telão aqui com show de luzes, com gelo seco. E tantas igrejas estão assim. Por quê? Porque no passado, talvez não creram, há descrentes no meio de vós. Não estou julgando ninguém, não cabe a mim julgar. Mas as atitudes dessas chamadas igrejas não demonstram verdadeiramente que tem doutrina. Por quê? Porque se preocupam mais com essa parafernália para trazer pessoas que possam ser impactadas ao invés da palavra de Deus impactar a vida dessas pessoas. Foi assim no passado, pregava-se. Nós precisamos manter da mesma forma, irmãos. Porque a palavra que transforma. A igreja primitiva, num só dia, 3.000 almas se agregaram. Por quê? Porque a palavra transformou. As pessoas sentiram o peso do pecado. E é isso que precisa ser proclamado, a palavra do Senhor. Então muitos pregadores estão aí agredindo os crentes dessas igrejas, enganando os crentes dessa igreja com a Bíblia, mas não
pregando a genuína palavra do Senhor. Eles esquecem que aos homens está ordenado morrer uma vez só, e depois disso, o juízo, Hebreus 9:27. E o juízo será como se a pessoa não creu, ou não teve uma oportunidade de ouvir a doutrina, para poder decidir. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e os que não criam. O Senhor sabe a intenção de cada coração, quais eram os seus e quais não eram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa o tempo. Jesus Cristo no passado é o mesmo, Ele é o mesmo hoje e será no futuro. Ele precisa ser glorificado com a pregação da palavra de Deus e com a salvação das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Foi assim no passado e é isso que nós proclamamos no presente. Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Porque nós não somos clínicos, irmãos, para entender a profundidade do coração da pessoa. Eu não consigo, olhando para os irmãos pelo olhar, posso até verificar quem está mais atento, quem está mais dispersivo, mas eu não posso entender o que o irmão tem no seu coração. Mas a palavra de Deus entende, porque ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de alguma de dois gumes, porque ela faz divisão entre a mente e o coração da pessoa. Ele fala em medula, né? Juntas e medulas, a mente e o coração da pessoa, e transforma. Ela pregada é ela que dá o poder da transformação. Foi assim no passado e nós precisamos pregar a palavra do Senhor. Ela sonda os corações, sonda-me, ó Deus. Deve ser o meu desejo sempre, quando eu ouço a mensagem ou quando eu leio a palavra do Senhor, porque ela tem esse poder. Enganoso é o coração mais do que todas essas coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 10:9. E aí fala, 17:9, perdão. E aí fala no versículo 10 que o Senhor esquadrinha os corações. Por quê? Porque essa palavra que penetra, ela faz a divisão da alma e da entendimento. Então, o apóstolo Paulo, ele é um homem que está exortando aqui Timóteo a perseverar na palavra do Senhor. Lá em Atos 17:32-34, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e a mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Então o apóstolo lá em Atenas, pregando a palavra lá no discurso, lá no Areópago, que era um tribunal ateniense, que se reuniam os sábios dos magistrados, todos aqueles estavam lá, sábios magistrados, mas enganados pela falsa doutrina. E Paulo apresenta a palavra de Deus. Esses magistrados não creram, mas a palavra diz que Dâmaris creu. Ela creu na palavra Damíris, perdão. Ela creu na palavra junto com Dionísio. Não importa, pregue. Uns vão crer, outros vão escarnecer, outros vão dar de ombro, mas pregue a palavra de Deus, testemunhe a palavra de Deus. É o que está Paulo falando aqui para Timóteo. Por quê? Porque ele passou por tudo isso. Nós não, como crentes, irmãos, não devemos, muitas vezes eu fico magoado quando tu entrega um folheto, a pessoa não aceita, ou quando tu fala de Jesus Cristo, ela diz, não fala para mim disso, eu fico magoado. Mas não deve ser o nosso sentimento deve ser de entregar às pessoas. Paulo sabia disso, por isso que ele exorta a Timóteo, novo na fé, no trabalho, para que não dá bola para aqueles que vão rejeitar. Prega, queiram ouvir ou não queiram ouvir, prega. Foi assim no passado. A palavra chegou nos nossos dias porque as pessoas no passado ouviam, uns criam e outros escarneciam, mas a palavra era pregada. Quem pregava não desistia, independente do resultado. Não é obra minha fazer o resultado no coração da pessoa. É o Espírito Santo de Deus que tem que trabalhar. Mas para isso a palavra precisa ser entregue. Paulo fez isso com Timóteo, exortando, porque ele passou, sabia que haviam descrentes, sabia que haviam pessoas que abusavam até do evangelho, mas não importava, o que importava era pregar. Em nossos dias, quantos e quantos rejeitam, mas pregue a palavra do Senhor. Cristo será glorificado naqueles que aceitam Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. E naqueles que rejeitam, porque o dia darão conta dessa rejeição.
por rejeitarem o Salvador. E o Senhor receberá glória diante de Deus Todo-Poderoso desses que rejeitam. Não importa. Há incrédulos no meio de vós, é o que diz o Senhor Jesus Cristo. Lá em João 6,60, quando ele falou para aqueles discípulos que estavam cercando ele, muitos acharam duro o discurso. A palavra de Deus é assim, ela tem que ser dura. Ela não pode moldar-se aquilo que a pessoa pensa. Ela precisa aplicar, pegar para a sua vida e aplicar integralmente para que haja transformação. É dura. Jesus Cristo foi duro. Quando ele expulsou os cambistas lá do templo, muitos dizem que aquilo foi uma falta de educação. Não, aquilo lá, porque ele primava pela palavra do Senhor, pelo templo do Senhor. E ele expulsou aqueles cambistas. As pessoas não vão aceitar, é duro, mas pregue a palavra de Deus. Não se omita. Então, não é porque eles não vão crer que nós vamos desanimar. Está dizendo aqui Paulo a Timóteo. Inste em tempo e em fora de tempo, versículo 2, redarga, repreenda, exorte com toda paciência, longanimidade. Quer dizer, a longanimidade deve estar presente para que eu possa suportar esses não. Foi assim no passado. E a palavra prosperou. A doutrina chegou em nossos dias. Pregue que Cristo é o Salvador. Então, a pregação no passado, alguns creram, outros não. Uns aceitaram, outros escarneceram. Outros disseram, te ouviremos mais tarde a respeito disso. A decisão é pessoal. Pregue a palavra do Senhor. Em segundo lugar, a palavra do Senhor no presente tempo. No passado creram, alguns, outros escarneciam, mas a ocasião foi de pregar. No presente tempo. Mateus 13, de 13 a 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e eles ouvem de mau grado com seus ouvidos, e Deus fechou seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, no presente, Jesus Cristo falando, Jesus Cristo perfeito, o Deus completo, falando para os discípulos, bem-aventurados sois vocês que estão entendendo aquilo que eu estou pregando. Céu, inferno, salvação, perdição. Ouviram, mas muitos não creram. Mas aqueles que creram, o Senhor honrou, mostrando que eles eram bem-aventurados. Porque Cristo falava em parábolas. Porque ele era mau? Porque ele não queria que as pessoas entendessem? Não, ele buscava chamar a atenção das pessoas. E a parábola era uma forma de facilitar o ensinamento para as pessoas crerem. Mas as pessoas fechavam seus ouvidos, fechavam seus olhos para não crer. Então ele usava coisas naturais, coisas desse mundo, e aplicavam a uma situação espiritual. Joio e trigo, né? Quantas e quantas parábolas o Senhor usou. Mas eles, com coração duro, preferiam não crer. Coração duro, ouvem de mau grado, eis o motivo de não crerem. E assim é hoje, irmãos. Quantos de nós convidamos pessoas? Temos a programação de Natal daqui 2 semanas, vamos convidar pessoas. Quantos desses que nós convidamos vão chegar? Por quê? Porque estão com o coração tão fechado que não querem chegar para ouvir e crer. Eles não querem o Evangelho, mas cabe a nós levar esse convite. Então, insista, queira ser oportuno ou não, mesmo que eles de mau grado não recebam o teu convite. Muitas pessoas vão até chegar, mas de mau grado vão sair da mesma forma como chegaram, naquele dia em que ouvirem a palavra de Deus. Talvez só para me dar uma satisfação, talvez só para um descargo de consciência, talvez só para me agradar, vão chegar, mas de mau grado, no presente tempo, vão ouvir a palavra de Deus e vão rejeitar. Então, o Senhor falava por parábolas, mas para trazer esclarecimento e entendimento. Mas as pessoas
não desejavam. Por quê? Porque o evangelho, ele é de fácil compreensão. As pessoas é que dificultam. Por quê? Porque, primeiro, não querem reconhecer o seu pecado, que precisam de Jesus Cristo, que só Ele traz salvação. Quando a pessoa fecha a porta para isso, é de mau grado que ela ouve o evangelho. Porque ela quer se justificar da sua forma de vida, do seu jeito de viver, ao invés de se aproximar do Salvador. De mau grado recebe a palavra do Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra precisa ser pregada no presente. A palavra de Deus narra lá em Atos 16, versículos 13 e 14, no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Uns de mau grado, mas Lídia aqui, de bom grado, abriu o coração para que a palavra transformasse o seu entendimento. E a palavra de Deus diz que ela se regozijou tanto com o que ela ouviu e aceitou a salvação, que depois recebeu a Paulo na sua própria casa. De bom grado ouviu a palavra de Deus, permitiu, porque ela estava atenta. Ela sabia que ela não era perfeita, ela era religiosa, mas ela sabia que ela tinha alguma necessidade a mais, e a necessidade era Jesus Cristo abriu seu coração para receber. Diferente daqueles, duro é o teu discurso. Os discípulos do Senhor achavam duro o discurso. Por quê? Porque não criam na palavra do Senhor. Fechavam os seus ouvidos para crer. Tu estás pronto a ouvir a palavra do Senhor e aplicar na tua vida, no presente tempo? Seja um salvo, seja um não salvo em Cristo Jesus, ela precisa fazer a diferença. O crer está ligado à disposição do coração da pessoa, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não com a palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como a palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creste. 1 Tessalonicenses 2:13. Dar graça àqueles que creem, mesmo que muitos não queiram crer. Devemos dar graça, porque de bom grado receberam a palavra do Senhor. Exalte ao Senhor por aqueles que creem na palavra do Senhor. Aqueles que ouvem e não voltam ou não querem aplicar, problema não é nosso. Já fizemos a nossa parte, entregamos a eles aquilo que eles necessitavam. Então a pessoa que não aceita a Jesus Cristo como Salvador, por que ela não aceita Jesus Cristo como Salvador? Preguei na outra semana, porque ela é filha do maligno. Satanás cega o entendimento dessa pessoa. E tudo aquilo que ela faz contrário a Deus. Então ela não quer receber o Evangelho. Satanás, irmãos, odeia a natureza humana. Por quê? Porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Então ele tomou a nossa forma. Foi o Deus encarnado que morreu pelos nossos pecados. Satanás odeia que Cristo se identificou com o homem, mesmo sendo sem pecar. Nós somos pecadores, mas ele se identificou conosco. Por quê? Porque ele se entregou por nós. E isso não alegra Satanás. Por isso que ele luta contra o homem para que ele tenha a dispersão do entendimento para não crer na mensagem da pregação. Porque ele não quer que nós, salvos, sejamos a imagem e semelhança do Salvador, porque o Salvador viveu nesse mundo de forma a mostrar como o homem pecador pode viver de forma a agradar a Deus. E isso não agrada a Satanás. Por isso que ele cega o entendimento, fecha o coração dos homens para que creiam na salvação em Cristo Jesus. Porque a glória de Deus é manifesta na minha, na tua vida como salvo. E quer Deus manifestar na vida daquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. E Satanás despreza isso, desagrada profundamente. Por quê? Porque ele estava na glória de Deus. Ele usurpou a ser igual a Deus. Mas ele foi destituído da glória de Deus. Ezequiel 28, de 11 a 19, refere-se ao rei de Tiro. Mas é o orgulho de Satanás aqui descrito.
Diz, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa tu estava coberto, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim urgindo para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estava tu. No meio das pedras afogadas andavas. Perfeito eras. Satanás era perfeito, irmão, antes de cair. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior e violência, e pecaste, por isso te lancei, profanando-te do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos que te veem. Então ele foi destituído da glória de Deus porque ele usurpou ser igual a Deus. E ele não quer, irmãos, que nós tenhamos essa glória de Deus refletida na nossa vida. Neste mundo, ele quer impedir que nós, como salvos, não reflitamos a glória de Deus. Na eternidade ele não vai poder impedir, porque aí nós já estaremos revestidos do corpo que Deus vai nos dar, semelhante ao nosso Salvador, de glória, onde o nosso espírito vai habitar eternamente na presença de Deus. Lá ele não vai poder mais tocar. Mas aqui nessa terra, no presente tempo, ele quer nos desqualificar. Por quê? Porque ele se desqualificou a si mesmo quando ele usurpou ser igual a Deus. E nós, irmãos, quando tomamos a glória para nós, quando vivemos na nossa própria carne, nós estamos recebendo a glória ao invés de dar glória a Deus. Estamos tendo uma atitude semelhante à de Satanás. E é isso que ele deseja para mim e para a tua vida. Para que nós não reflitamos a glória do Deus Todo-Poderoso. Então Deus o lançou da sua presença para que ele esteja aqui nesse mundo, onde ele tenta enganar as pessoas. E ele luta contra tudo aquilo que é santo, contra tudo aquilo que tenta dar glória a Deus, porque ele sabe que tudo isso vai ficar para a eternidade, a glória de Deus. Então Cristo fala que há descrentes entre vós, ou seja, há aqueles que ainda estão sob domínio de Satanás, não salvos. E nós, irmãos, temos que ter cuidado para que nós não deixemos de refletir a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, porque Satanás odeia a glória de Deus. Ele não quer uma comunhão perfeita. Ele tinha uma comunhão perfeita, mas ele se desfez dessa comunhão. E ele não quer que nós tenhamos, nesse presente tempo, ele não quer que nós preparemos a nossa estada no céu já nesse presente mundo. Satanás não quer isso para a nossa vida. Além do testemunho, além do evangelho ser proclamado. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram junto com ele. Um dia ele será lançado eternamente no lago de fogo de enxofre. Mas enquanto isso não acontecer, ele vai batalhar para que pessoas não creiam na salvação em Cristo Jesus no presente tempo. E para que os crentes possam ser um tropeço. Então a pregação no passado, a pregação no presente. A pregação no passado, só alguns creram, outros escarneciam. No presente, a pessoa de coração duro ouve de mau grado e não crê. Sai como chegou, ou devolve o folheto assim como recebeu. Mas a pessoa que ouve de bom grado, essa recebe a salvação. E a pregação, por último, no futuro.
João 17:20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A oração sacerdotal do Senhor, ela inclui pessoas que irão crer daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, se o Salvador não voltar. Por quê? Porque a palavra continuará sendo pregada. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer, daqui 10, 15, 20 anos ele continuará sendo o mesmo, tendo o mesmo poder de salvação. E a palavra precisa ser pregada. Por isso que é exortado Timóteo, não deixe de pregar. Por quê? Porque a forma de que daqui 10, 20 anos outras igrejas estejam estabelecidas ou mantidas na palavra do Senhor, na sã doutrina, pregando para a salvação das pessoas no futuro. Não sabemos quem será salvo. Não sabemos quantos faltam a serem salvos para que o Senhor retorne. Mas nós sabemos que precisamos pregar a palavra do Senhor. Então o ministério sacerdotal do Senhor hoje é no céu, intercedendo pelas nossas necessidades, intercedendo por aqueles que nós colocamos diante do trono do Senhor. Senhor, salva fulano, ciclano, beltrano, meu colega de trabalho, seja quem for meu familiar. Eu coloco dia a dia diante do Senhor. Salva quando? Não sei, amanhã ou no presente ou amanhã no futuro, porque pode Deus ainda esperar 10, 15, 20 anos para salvar aquela pessoa, porque é o tempo necessário para a salvação daquela pessoa. Mas pregue no presente para que essa pessoa possa tomar decisão no tempo que Deus vai trabalhar naquele coração. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por quê? Porque o Evangelho não muda, irmãos. O Evangelho permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque o fundamento é esse Salvador. E se ele é o fundamento, a verdade é a mesma. Ela não muda. Muitas igrejas se adaptam à verdade do mundo para se encher. Seja qual for a área da vida dessa igreja. E nós não podemos aceitar isso, irmãos. Nós devemos estar fundamentados. Não é radicalismo. Não é nada contra ninguém, não. É a palavra de Deus que mostra, é doutrina. Tem dúvida? Aprofunde o conhecimento da palavra de Deus para ter um entendimento se vai agradar a Deus ou não. Não estou nem dizendo se é certo ou é errado. Vai agradar ao Senhor essa atitude, essa decisão? Como igreja nós temos que ter esse entendimento. Timóteo, prega. Por quê? João 17 diz, porque só assim hão de crer em Cristo, hão de crer em mim, o Senhor falando, hão de crer em mim. E por estes, por nós, que Cristo também ora, para nos fortalecer, irmãos, para que nós não venhamos a abandonar a sã doutrina. Além de orar pelas pessoas, ore por ti também, para que tu não abandone a sã doutrina, não seja um tropeço para o Evangelho. Portanto, pode também salvar perfeitamente a todos que a ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. O Senhor está pronto a ouvir a minha oração como um salvo. Seja a meu favor, seja ao favor das pessoas para salvação. Ele está à destra de Deus, sentado, fazendo o ministério dele nesse presente tempo. Um dia ele vai voltar para levar a sua igreja, aonde nós reinaremos com ele durante 1000 anos aqui nesse mundo, para depois entrarmos na eternidade com o Senhor. Mas nós precisamos permanecer firmes e fiéis na palavra do Senhor. Quem me rejeita a mim não recebe as minhas palavras. Já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. João 12, 48. O juiz é a palavra de Deus. Por isso que ela precisa ser pregada. O homem quer ou não quer. Aceita ou não aceita. Quem é o juiz? É eu? Não. Eu posso me magoar, mas eu não devo julgar a pessoa por isso. A pessoa vai responder pela rejeição da palavra do Senhor. Então ela é aceita ou não aceita, mas ela precisa ser pregada, precisa ser lançada a semente para que o Senhor faça a obra nos seus ouvintes. Então nós somos, irmãos, o canal de bênção na vida das pessoas que não creem em Jesus Cristo como Salvador, como igreja aqui no púlpito ou como salvo em Cristo Jesus, aonde Deus nos coloca para levarmos a palavra do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Então, não tem problema para quem crer. Mas aquele que não crê já está condenado por não crer no unigênito Filho de Deus, ou seja, por não crer na palavra de Deus. E essa palavra que há de julgar a essa pessoa no tempo final. Cabe a nós livrarmos a pessoa da sua vida de pecado com a pregação da palavra de Deus e orientá-las para que possam aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então, irmãos, palavra no passado, palavra no presente e palavra no futuro. No passado, alguns creram, outros escarneceram. No presente, a pessoa de coração duro ouve de mau grado, mas há aqueles que ouvem e recebem a palavra e creem. E no futuro, nós não sabemos quem vai crer, mas nós precisamos pregar a palavra do Senhor, porque Deus nos mantém. Ele é que vai abrir o coração, Ele que vai fazer a obra no coração da pessoa que não tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, muitos não querem se importar nem com a palavra e não querem nem se importar com a salvação de outras pessoas. Que nós não estejamos nesse grupo, irmãos. Que nós possamos estar no grupo daqueles que são um instrumento de Deus. O canal de bênção para a vida dos incrédulos. E também um canal de bênção na vida, talvez, de um crente que possa estar indeciso, que possa estar duvidoso, para que, olhando para a nossa vida, nós possamos exortá-lo, redargui-lo em tempo e fora de tempo, com longanimidade, mostrando a doutrina que eu aplico na minha vida como salvo em Cristo Jesus. E aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, que poderá nos ouvir talvez no futuro pela internet, a pregação mais uma vez foi feita. Jesus Cristo diz: há descrente no nosso meio. Há descrentes que estão ouvindo. Não se enquadre nesse. Creia em Jesus Cristo como Salvador. Meu apelo é que tu possa nos procurar e nós te mostraremos como tu pode aceitar Jesus Cristo como Salvador. A oportunidade é dada no presente tempo, porque vai chegar um dia que Deus vai cessar a pregação da palavra dele. E aí vai ser tarde demais para a tua vida. Ou porque talvez Deus vai te buscar através da morte. É duro, mas é uma realidade. E se tu não crer na pregação da palavra de Deus antes de partir desse mundo, para longe de mim, é o que vai ouvir quando chegar na presença do Senhor, para o lago de fogo e de enxofre, aonde vai passar a eternidade com Satanás e todos aqueles que rejeitarem a palavra de Deus. Que Deus, através da sua palavra, possa receber a devida glória e que nós, irmãos, possamos ser esse instrumento de levar essa glória nesse mundo perverso. Amém?